não será admitido aumento da despesa prevista. Inciso 1. Nos projetos de iniciativa exclusiva do governador do Estado, ressalvado o disposto no artigo 120, parágrafos 9 e 10 e artigo 122, parágrafo 3º e 4º. Inciso 2º. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário e do Ministério Público. Artigo 53. O governador do Estado poderá solicitar urgência a qualquer tempo para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Indicado e justificado o pedido de urgência na mensagem enviada à Assembleia Legislativa, se esta não se manifestar sobre a proposição em até 45 dias, será ela incluída na ordem do dia da primeira sessão subsequente, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos para que se ultime a votação. Parágrafo 2º. Este prazo não corre nos períodos de recesso da Assembleia Legislativa. Artigo 54. Concluída a votação e aprovado o projeto de lei, a Assembleia Legislativa o encaminhará ao governador do Estado para sanção. Parágrafo 1º. Se o governador do Estado considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Assembleia os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do governador do Estado importará em sanção. Parágrafo 4º. O veto será apreciado pela Assembleia Legislativa dentro de 30 dias, a contar do recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado ao governador do Estado para promulgação. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final, ressalvadas as matérias de que tratam os artigos 51 e 53. Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo governador do Estado, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, o presidente da Assembleia a promulgará, e se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo. Artigo 55. A matéria constante de projeto de lei, rejeitado somente, poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos deputados. Artigo 56. As leis delegadas serão elaboradas pelo governador do Estado, que deverá solicitar a delegação à Assembleia Legislativa. Parágrafo 1º. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Parágrafo 2º. A delegação ao governador do Estado terá a forma de resolução da Assembleia Legislativa, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.
Parágrafo 3º. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pela Assembleia Legislativa, esta a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Artigo 57. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos votos dos deputados. Parágrafo único. Além de outros casos previstos nesta Constituição, serão complementares as leis que dispuserem sobre: inciso 1, organização e divisão judiciárias; inciso 2, organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; inciso 3, organização do Tribunal de Contas; inciso 4, regime jurídico único dos servidores estaduais e diretrizes para a elaboração de planos de carreira; inciso 5, organização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e o regime jurídico de seus servidores; inciso 6, atribuições do vice-governador do Estado; inciso 7, organização do Sistema Estadual de Educação; inciso 8, plebiscito e referendo. ADI STF 5003 de 2013, decisão final, aguardando julgamento. Seção 7. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 58. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos órgãos e entidades da administração pública, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembleia Legislativa mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 59. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete. Inciso 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador, às quais serão anexadas as dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas, mediante parecer prévio que levará em consideração as contas dos 3 últimos exercícios financeiros e que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Inciso 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração indireta, direta, incluídas as sociedades instituídas e mantidas pelo poder público estadual e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Inciso 3. Apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Inciso 4. Realizar, por iniciativa própria da Assembleia Legislativa, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial,
nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário e demais entidades referidas no inciso 2. Inciso 5. Fiscalizar as contas de empresas de cujo capital social o Estado participe, de forma direta ou indireta, nos termos do documento constitutivo. Inciso 6. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado a municípios, mediante convênio, acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento congênere, e das subvenções a qualquer entidade de direito privado. Inciso 7. Prestar dentro de 30 dias, sob pena de responsabilidade, as informações solicitadas pela Assembleia Legislativa ou por qualquer de suas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Inciso 8. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade, de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Inciso 9. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. Inciso 10. Sustar, se não atendido à execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Assembleia Legislativa. Inciso 11. Representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Inciso 12. Responder a consultas sobre interpretação de lei ou questão formulada em tese relativas à matéria sujeita à sua fiscalização. Parágrafo 1º. No caso de contrato ou ato de sustação, será adotado diretamente pela Assembleia Legislativa, que solicitará, de imediato ao Poder Executivo, as medidas cabíveis. Parágrafo 2º. Se a Assembleia Legislativa ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. Parágrafo 3º. As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Parágrafo 4º. O Tribunal encaminhará à Assembleia Legislativa, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.